Senhor, essa é a assinatura do meu pai. Senhor, essa é a assinatura do meu pai. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, o ar mudou. O tempo congelou. Você podia ouvir o gelo no copo do bilionário se assentar. E então quebrar. Ethan Caldwell, o homem conhecido por construir um dos impérios energéticos mais poderosos da América, assistiu enquanto seu copo de cristal escorregava de sua mão e se despedaçava pelo chão de mármore. Todos os olhares se voltaram, mas ele não estava olhando para o copo. Ele estava encarando ela, Amara Fields. Ela não era mais apenas uma garçonete. Ela havia acabado de quebrar o silêncio. E pela primeira vez em mais de uma década, o nome Dr. Elijah Fields, um nome apagado da história, havia encontrado seu caminho de volta à luz. Veja bem, isso não era apenas um surto selvagem de uma garçonete em um restaurante chique em Nova Orleans. Era algo mais. Algo enterrado, algo roubado. Esta é uma história negra, uma história de um cientista negro brilhante cujo trabalho foi apagado, de uma filha que se recusou a deixar o mundo esquecer, de um bilionário que pensou ter coberto todos os rastros até que uma única assinatura derrubou tudo. E sim, havia sussurros. Que talvez Amara estivesse imaginando coisas. Que talvez ela apenas quisesse atenção. Mas e se eu te dissesse que ela estava certa? E se eu te dissesse que o projeto que tornou Caldwell famoso não era dele? E se eu te dissesse que o homem que o criou desapareceu e ninguém se incomodou em perguntar por quê? No Valor Oculto, nós investigamos as verdades que as pessoas tentam esconder. Mas esta pode ser a mais explosiva ainda. Porque Amara não apenas falou, ela lutou de volta. Ela rastreou cada mentira, cada documento, cada fio torcido do império chamado Caldwell. E ela seguiu tudo de volta ao pai que pensou ter perdido para sempre. E o que ela encontrou? Bem, você vai querer ouvir por si mesmo. Esta não é apenas uma luta por justiça. É uma luta para ser vista, para ser ouvida, para ser acreditada. Fique por aí. Esta vai ficar com você. Antes daquela noite no Maison Bell, antes da assinatura e do copo quebrado, Amara Fields era invisível para as pessoas que servia. Ela tinha 24 anos, jovem, mas com olhos que carregavam peso. O tipo de peso que você ganha crescendo rápido. Amara não era apenas bonita. Ela tinha presença. Pele morena lisa e profunda que brilhava sob as luzes quentes do restaurante. Cabelo puxado para trás cuidadosamente, um brinco dourado simples em cada orelha. Seu uniforme estava impecável, seus sapatos sempre polidos. Tudo sobre ela dizia: eu sou alguém que se esforça. Ela não reclamava. Ela não causava problemas. Ela aparecia, ficava até tarde e pegava turnos duplos quando alguém faltava. Era quem ela era. Quieta, confiável, fácil de ignorar a menos que você realmente olhasse. Nascida e criada em Baton Rouge, Amara era filha única de duas mentes brilhantes. Sua mãe, uma ex-professora de inglês do ensino médio, seu pai, Dr. Elijah Fields, um físico que uma vez liderou pesquisa energética para um laboratório privado do governo. Quando Amara tinha 13 anos, seu pai desapareceu sem deixar rastro. Sem corpo, sem carta, sem respostas, apenas sumiu. A história oficial dizia que ele sofreu um colapso nervoso, que abandonou tudo. Mas sua mãe nunca acreditou. E nem Amara. Ela ia provar que o mundo estava errado. Ela tinha as notas, a paixão, o fogo. Foi aceita na UCLA com bolsa integral em engenharia mecânica. Mas a vida tinha outros planos. Quando sua mãe adoeceu apenas meses antes de seu primeiro ano, Amara desistiu da bolsa sem hesitar. Ela voltou para casa, conseguiu um emprego e garantiu que sua mãe continuasse recebendo tratamento, mesmo quando as contas ficaram feias. Trabalhar no Maison Bell não era glamouroso, mas pagava mais que varejo. Ela memorizou harmonizações de vinhos, aprendeu a caminhar silenciosamente de salto alto e manteve o queixo erguido quando clientes estalavam os dedos ou a chamavam de querida como se fosse uma criança. Eles não sabiam que ela podia calcular diferenciais de pressão na cabeça. Eles não sabiam que ela construiu seu primeiro protótipo de motor aos 16 anos. Eles não sabiam que ela tinha um pai que uma vez escreveu artigos que estudavam no MIT tudo. O que eles viam era uma garota negra, trazendo sobremesa até a noite em que ela viu aquela assinatura e tudo mudou. A noite que mudou. Tudo era uma sexta-feira. A noite e o Maison Bell estava lotado. O brilho dos lustres saltava dos copos de vinho polidos.
Risadas e jazz suave flutuavam pelo ar. Mesas VIP eram reservadas com semanas de antecedência, e esta noite não era diferente. Amara se movia pela sala de jantar com graça praticada, equilibrando uma bandeja de aperitivos em uma mão, cardápios na outra, sorrindo quando precisava, invisível quando tinha que ser. Mas quando ela viu sua escala de assentos para a noite, seu estômago se contraiu. Mesa Quartree, Ethan Caldwell. Ela conhecia o nome. Todo mundo conhecia. Um bilionário fundador de tecnologia que construiu sua fortuna em energia limpa, um homem que estampava capas de revistas, dava palestras TED e uma vez casualmente doou $5 milhões para uma universidade durante um discurso. O boato era que ele estava se reunindo com investidores internacionais para apresentar a próxima fase de seu reator Genesis, uma fonte de energia revolucionária que já havia começado a remodelar a energia global. Não era incomum CEOs se exibirem no Maison Bell, mas esta noite, algo parecia diferente. Amara se aproximou da mesa 14 com um sorriso educado. 4 homens estavam sentados lá. Caldwell, 2 investidores de Tóquio e seu assistente executivo, Darren. A energia era afiada, competitiva. Muitas sobrancelhas levantadas, risadinhas educadas e cutucadas sutis. Mas foi quando Caldwell puxou uma pasta Manila e espalhou seu conteúdo pela mesa que tudo mudou. Diagramas, gráficos e um grande projeto dobrado em 3 partes. Amara se inclinou ligeiramente para servir água. Foi então que seus olhos captaram uma linha familiar de caligrafia. No canto inferior direito do projeto, inclinada mais clara, um nome: Elijah A. Fields. Por um momento, ela esqueceu de respirar. O quarto borrou. Seu coração bateu em seus ouvidos. Ela piscou 2 vezes, esperando que fosse apenas sua mente pregando peças. Mas não era. Essa era a assinatura de seu pai. Ela a tinha visto 1000 vezes em cartões de aniversário, cadernos velhos, documentos e caixas empoeiradas. Ela a reconheceria em qualquer lugar. Sem pensar, as palavras saíram. Senhor, essa é a assinatura do meu pai. Todos congelaram. Caldwell se virou lentamente. Seus olhos se estreitaram. Com licença? Amara apontou para o projeto. Sua voz rachou, mas ela se manteve firme. Esse é meu pai, Dr. Elijah Fields. Essa é a assinatura dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então a mão de Caldwell escorregou. O copo tombou, se despedaçou, e assim, a noite se transformou em algo que ninguém no Maison Bell jamais esqueceria. O confronto. Começa o silêncio após o copo se quebrar, não durou muito. Foi quebrado não por um pedido de desculpas ou uma pergunta, mas por uma risada baixa e desdenhosa. Darren, o assistente, balançou a cabeça, zombou e disse: "Tem certeza de que não está apenas vendo o que quer ver?" Um dos investidores sorriu constrangido, bebendo seu vinho. Amara ficou parada. Ela conhecia aquele tom. Ela já havia ouvido antes. Na escola, em entrevistas de emprego, em lojas onde havia sido seguida apenas por entrar. Não era alto. Não era óbvio, mas era afiado o suficiente para cortar. Caldwell pegou o projeto, olhou para o canto e o colocou de volta como se nada tivesse acontecido. "Senhorita, esta é uma reunião de negócios altamente sensível", disse ele, tirando poeira imaginária de seu paletó sob medida. "Talvez você devesse se ater ao que é paga para fazer." Foi isso. Amara piscou devagar, sua garganta se apertou, mas não de medo, de fúria. "Eu não disse nada fora do lugar", disse ela calmamente. "Eu apenas reconheci um nome." "O nome do meu pai." Darren riu novamente. "Deixe-me adivinhar, seu pai era algum tipo de gênio que simplesmente desapareceu. Parece um pitch ruim da Netflix." Caldwell sorriu, mas não o parou. "Vocês sempre fazem tudo sobre vocês", murmurou Darren, não exatamente sussurrando. "Vocês." E lá estava, nem mesmo disfarçado em linguagem educada. "Vocês." Como se sua existência naquele espaço já fosse uma violação. Como se inteligência, consciência ou o simples ato de falar não pertencesse a ela. Amara deu um passo para trás, segurando a bandeja mais apertado. Seus dedos estavam tremendo, mas sua espinha permaneceu reta. Ela podia sentir o calor subindo em suas bochechas, mas se recusou a chorar. "Não aqui, não para eles. Se você está tão confiante nesse projeto", disse ela encarando Caldwell,
Então não deveria se importar se eu tirasse uma foto dessa assinatura. Talvez alguns especialistas pudessem verificar sua origem. A mesa ficou tensa. Sem telefones, Caldwell retrucou. Política. Certo, disse ela recuando. Política. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha, deixando para trás 4 homens que não esperavam ser desafiados. Não por ela, não esta noite. Mas a verdade já estava fora, e era mais alta que o som do vidro quebrado. Demitida, Amara mal havia chegado ao corredor dos fundos antes do gerente encontrá-la. Ele não estava gritando. Ele não precisava. Sua voz estava quieta, tensa, cortada e cheia daquele tom corporativo familiar que as pessoas usam quando não querem parecer os vilões. Amara, posso falar com você no escritório? Ela o seguiu, sem palavras, seus punhos cerrados tão apertados que suas unhas morderam suas palmas. Atrás da porta fechada, ele suspirou e dobrou as mãos na mesa como se tivesse praticado esse discurso no espelho. Estou recebendo pressão de cima, disse ele. Aquela mesa vale mais em uma noite do que você ganha em 6 meses. Seja o que for que você disse para eles, seja o que for que aconteceu, não vale a consequência. Eu falei a verdade, disse Amara, sua voz baixa. Olha, eu te conheço e acredito que você tem boas intenções, ele respondeu. Mas percepção importa. E da forma como eles contaram, você interrompeu uma reunião confidencial de negócios. Ethan Caldwell poderia colocar este lugar numa lista negra com uma única ligação. Lá estava, a ameaça quieta, o peso invisível do dinheiro, do poder, do status, da raça. Então você está me demitindo? Disse ela. Ele desviou o olhar. Vamos ter que te dispensar. Com efeito imediato. Amara se levantou. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela apenas saiu. Sem pedido de desculpas, sem chance de explicar, sem último salário na mão. Apenas o eco de seus saltos contra o piso de azulejo e o bater frio da porta dos fundos atrás dela. Lá fora, o ar estava grosso e pesado. Ela se sentou na calçada e encarou o nada. Por um longo tempo, aquele emprego não era seu sonho. Não era quem ela era, mas havia pagado as contas do hospital de sua mãe. Havia mantido as luzes acesas. Havia mantido sua esperança viva. Agora havia sumido. Ela puxou seu telefone e abriu a foto que havia conseguido tirar segundos antes de deixar a mesa. Estava desfocada, tremida, mas a assinatura estava lá. Dr. Elijah A. Fields. O nome de seu pai. Ela encarou e algo dentro dela mudou. O choque começou a desaparecer. E em seu lugar algo mais quente tomou conta. Ela não ia apenas falar a verdade. Ela ia prová-la. Porque eles não haviam apenas demitido uma garçonete. Eles haviam despertado a filha dele. A busca pela verdade começa naquela noite depois de tudo. Amara se sentou sozinha na mesa da cozinha em seu pequeno apartamento de 2 quartos. As luzes estavam fracas. O zumbido da geladeira era o único som. Sua mãe estava dormindo no quarto ao lado, exausta por mais uma rodada de quimioterapia. O apartamento estava quieto, mas sua mente não estava. Ela puxou uma velha caixa de sapatos do alto da despensa, uma caixa que não abria há anos. Dentro estavam pedaços de uma vida que uma vez pareceu mágica. Fotografias, recortes de jornal, uma fita de sua feira de ciências da 5ª série e, no fundo, cartas. Seu pai costumava escrever bilhetes para ela, pequenos dobrados no almoço que levava para a escola. Em post-its amarelos colados na porta de seu quarto, um dizia: sempre pergunte por quê e não pare até que a resposta seja sua. Ela tinha 8 anos quando ele escreveu isso, mas nunca esqueceu. Elijah Fields não era apenas seu pai. Ele era seu herói. Ele tinha o tipo de presença que enchia uma sala sem dizer muito. Calmo, pensativo, profundamente curioso, um cientista em todos os sentidos. Mas também um pai que construía foguetes modelo com ela aos sábados e a ensinava a ver beleza nas equações. Ele trabalhava para um laboratório privado contratado pelo governo. Longas horas, projetos classificados. Ele nunca dizia muito sobre o que fazia, mas Amara sabia que era importante. Seus olhos se iluminavam quando falava sobre energia limpa e infinita e mudar o mundo sem queimá-lo. Então, um dia, ele não voltou para casa. Sem aviso, sem tchau, apenas sumiu. No início,
As pessoas assumiram que ele foi embora. Talvez estresse, talvez um colapso. Mas esse não era ele. Ele era estável, focado, centrado. A polícia desistiu rapidamente. A empresa para a qual trabalhava, Prometheus Labs, alegou que ele pediu demissão repentinamente. Sem explicação, sem rastro. A mãe de Amara tentou tudo. Ligou para todos os números, bateu em todas as portas, mas ninguém tinha respostas, apenas dar de ombros. Amara tinha 13 anos. E em um único dia, a pessoa mais brilhante que ela conhecia se tornou um fantasma. Agora, 11 anos depois, ela encarou uma foto dele em pé na frente de um quadro branco cheio de fórmulas. Ele parecia orgulhoso, esperançoso, e ela fez uma promessa ali mesmo. Ela descobriria o que aconteceu. Ela limparia o nome dele. E se alguém o tirou do mundo, ela faria o mundo se lembrar dele. O professor que se lembrava na manhã seguinte, Amara acordou com uma clareza que não sentia há anos. Ela não tinha emprego. Ela não tinha um plano, mas tinha uma assinatura. Uma foto borrada e um nome que se recusava a permanecer enterrado. Dr. Elijah A. Fields. Sua primeira parada foi a universidade onde seu pai uma vez ensinou, Tulane, ali mesmo em Nova Orleans. O prédio de física ainda cheirava a giz e livros velhos. Ela não havia pisado no campus desde que era uma garotinha, segurando a mão dele enquanto caminhava por salas de aula cheias de estudantes que pendiam em cada palavra sua. Ela perguntou por aí. A maioria do corpo docente havia mudado. Rostos novos, nomes novos, mas um professor se lembrava. Dr. Howard Jenkins, cabelos grisalhos, olhos gentis e uma caminhada lenta marcada pela idade e talvez culpa. Eu me lembro do Elijah, disse ele enquanto se sentavam em seu escritório bagunçado. Brilhante, apaixonado demais, talvez? Amara se inclinou. O que você quer dizer? Ele não jogava o jogo, disse Jenkins. Não simplificaria sua pesquisa para investidores. Não a entregaria para qualquer um que não conseguisse entender a matemática. Ele era teimoso, mas estava certo. Ela puxou a foto em seu telefone, o projeto, a assinatura. Jenkins encarou. Sua boca se abriu ligeiramente. Depois fechou. Eu já vi esse design antes, disse ele baixinho, mas não com o nome do Caldwell. Foi então que ele abriu um arquivo velho e puxou uma pasta empoeirada, papel amarelado, tinta desbotada. Isto é o que seu pai submeteu ao Conselho de Ética da Prometheus em 2012, disse Jenkins. Ele disse que alguém estava tentando levar crédito por seu trabalho. Esta era sua prova. Amara folheou os documentos. Estava tudo lá. Diagramas, equações, saídas de energia, protocolos de segurança, o reator Gênesis anos antes de Ethan Caldwell sequer mencioná-lo em público. Suas mãos tremeram. Você acha que Caldwell roubou isso? Perguntou. Eu acho que ele enterrou, disse Jenkins. E enterrou seu pai junto. As palavras caíram pesadas. Amara sabia que o que tinha agora não era apenas uma teoria. Era uma trilha. Fraca, velha e coberta de poeira, mas ainda lá, ela guardou a pasta em sua bolsa, se levantou e apertou a mão de Jenkins. Obrigada, disse ela. Ele fez uma pausa. Não pare, Amara, disse ele. Não importa o que digam, não pare. E ela não pararia, porque agora tinha mais que um nome. Ela tinha uma razão. A assinatura falsificada de volta em casa, Amara espalhou os documentos pela cama como peças de quebra-cabeça. A caligrafia de seu pai, notas, equações, tudo muito familiar, mas agora ela estava olhando através de uma lente diferente. Não apenas como filha, mas como detetive. E quanto mais fundo ela lia, mais claro ficava. Isso não era apenas um arquivo esquecido. Era evidência. No fundo de uma página, presa com um clipe de papel enferrujado, ela encontrou uma cópia escaneada de um acordo. Parecia oficial, papel timbrado da empresa datado de 10 dias antes de seu pai desaparecer. Era um contrato de separação entre Elijah Fields e Prometheus Labs, assinado por duas pessoas, Elijah A. Fields e Ethan Caldwell. Sua respiração falhou. Ela encarou a assinatura. Algo parecia errado. O nome de seu pai estava lá, mas a assinatura não parecia certa. O ângulo, o traço, era quase perfeito, mas não exatamente. Amara puxou um cartão de aniversário velho da caixa de sapatos. Seu pai havia assinado quando ela tinha 10 anos.
Ela segurou as duas assinaturas lado a lado e então viu o F. em Fields. Seu pai sempre escrevia com um gancho afiado para cima, como uma pequena onda quebrando em uma crista. No contrato estava faltando. A curva era muito suave, muito macia, a pressão desigual, como se alguém tivesse copiado de memória, não de músculo. Era falsificada. Ela escaneou todo o documento para outros sinais. A densidade da tinta estava inconsistente. A formatação estava ligeiramente errada. E nos metadados? Sim. Até arquivos PDF guardam segredos. Ela encontrou algo ainda mais condenatório. Última modificação. 3 de outubro de 2012. Autor E. Caldwell. Isso. Foi 3 dias depois que Elijah desapareceu. Sua pele se arrepiou. Caldwell não havia apenas pegado o trabalho de seu pai. Ele havia tentado apagá-lo da história e deixar para trás apenas documentação suficiente para fazer parecer limpo. Amara sabia que tinha que ser cuidadosa. Isso não era mais um jogo. Caldwell não era apenas rico. Ele era poderoso, conectado e impiedoso, mas isso não era sobre vingança. Era sobre verdade. Ela reuniu os documentos, escaneou tudo e fez backup em 3 lugares. Um drive USB, uma pasta na nuvem e um e-mail oculto que criou apenas para esta investigação. Porque daqui para frente, ela precisava de mais que prova. Ela precisava de proteção e aliados. Era hora de trazer mais alguém para a luta. A jornalista Amara nunca havia falado com uma jornalista em sua vida. Ela não acompanhava política. Ela não assistia às notícias, mas conhecia uma chamada Kayla Monroe. Kayla não era apenas uma repórter. Ela era uma força. Suas exposições haviam derrubado funcionários municipais corruptos, exposto fraudes fiscais bilionárias e a colocado na capa da Time. Ela era afiada, implacável e não se assustava fácil. Se alguém pudesse ajudar Amara a trazer a verdade à luz, era ela. Levou 3 e-mails, 2 mensagens de voz e um tweet antes de Amara ter uma resposta. A resposta foi curta. Me encontre. 14 Jackson Square. Seja real. Foi só isso. Quando Amara chegou, Kayla já estava lá. Botas pretas, caderno na mão, óculos escuros empurrados para cima em seus cachos. Ela parecia alguém que não tinha tempo para bobagem. Você é a garçonete? Perguntou Kayla. Eu sou a filha, respondeu Amara. Isso fez Kayla parar. Elas se sentaram em um banco sob a sombra de um carvalho velho. Amara abriu sua bolsa e entregou o arquivo. Projetos, contratos, metadados, notas, a assinatura falsificada, a foto do restaurante. Kayla folheou sem dizer uma palavra. Quando terminou, olhou para cima. Você tem ideia do que está segurando? Perguntou. Eu sei que é a verdade, disse Amara. Eu não sei como fazer o mundo se importar. Kayla se recostou, sua expressão suavizou apenas um pouco. A maioria das pessoas vem até mim com um drama mal cozido e sem comprovantes, disse ela. Você veio com uma trilha de papel e um carimbo de tempo. Ela olhou Amara nos olhos. Eu vou pegar a história. Amara exalou pela primeira vez em dias. Mas preciso que você entenda, Kayla adicionou. Isso não vai ser seguro. Caldwell tem advogados, lobistas, laços com a mídia. No segundo que formos públicas, você vai ser pintada como louca, emocional ou pior, mentirosa. Já fui chamada de tudo isso, disse Amara. Mas ainda sei o que vi. Kayla sorriu apenas levemente. Bom, elas apertaram as mãos. Naquela noite, Kayla começou a cavar. Registros corporativos, relatórios de denunciantes, trilhas financeiras. Amara ficou acordada com ela, cruzando referências de cada nota que seu pai deixou para trás. Juntas, elas não estavam mais apenas perseguindo um boato. Elas estavam construindo um caso, uma peça de evidência por vez. E logo, o mundo teria que escutar. O laboratório abandonado Prometheus Labs costumava ser uma das instalações de pesquisa mais protegidas da Louisiana. Mas agora era apenas um esqueleto. Após um fechamento silencioso 6 anos antes, o laboratório havia sido deixado para apodrecer. Sem guardas de segurança, sem equipe de manutenção, apenas janelas tampadas, fechaduras enferrujadas e rumores. Amara e Kayla estavam do outro lado da rua, em um SUV alugado, observando enquanto o sol da tarde mergulhava abaixo atrás do prédio.
Tem certeza sobre isso? Perguntou Kayla. Amara acenou. Os arquivos do meu pai estavam aqui. Se há algo que eles não apagaram, estará lá dentro. Elas não entraram pela frente. Pela parte de trás, passando por uma doca de carregamento quebrada e uma cerca meio desmoronada, encontraram uma porta lateral selada com uma corrente quebradiça. Um bom puxão e ela se quebrou. Lá dentro, o ar estava estagnado e grosso com poeira. As paredes eram alinhadas com azulejos rachados. Cartazes desbotados de segurança de laboratório ainda se agarravam a quadros de cortiça. Um zumbido fraco de silêncio morto enchia o espaço. Amara liderou o caminho. Seus pés se moviam por instinto. Ela havia estado aqui uma vez, apenas uma vez quando criança. Quando seu pai a trouxe após o horário para mostrar seu playground, ele chamava assim porque era onde ideias corriam soltas, onde invenção parecia liberdade, agora parecia mais uma cena de crime. Elas encontraram o laboratório principal após 20 minutos de busca. Sala 4C. A porta estava emperrada, mas Kayla a forçou a abrir com um pé de cabra que compraram de uma loja de ferragens naquela manhã. A sala estava escura. Poeira cobria os consoles. Jalecos velhos pendiam como fantasmas atrás da porta. Mas no canto, logo abaixo de um arquivo desmoronado, Amara avistou uma caixa de segurança. Levou 10 tentativas para adivinhar o código. Ela usou o aniversário de seu pai. A fechadura saltou. Dentro, um pequeno gravador de cassete, alguns discos rígidos de backup e um caderno etiquetado. Kayla ergueu o gravador. Você acha que ainda funciona? Amara apertou play. No início, apenas estática. Então a voz de seu pai, calma, firme. Gravado anos atrás. Se você está ouvindo isso, eles pegaram meu trabalho. Caldwell não estava satisfeito com parceria. Ele queria controle. Ele vai usar meu design de reator e apagar meu nome, mas eu não vou deixá-lo ter a verdade. A gravação terminou com uma data. 3 de outubro de 2012. O mesmo dia que os documentos falsificados foram finalizados. A garganta de Amara se apertou. Kayla encarou ela, atônita. Nós o pegamos, sussurrou Kayla. Elas fizeram backup de tudo. Cuidadosamente guardaram a evidência em suas bolsas e escorregaram de volta para a noite. Pela primeira vez em anos, Amara sentiu algo real. Esperança. A história. Explode Trail dias depois, a história explodiu. Não era apenas um artigo. Era uma bomba investigativa completa. Kayla Monroe publicou um vídeo de 12 minutos em sua plataforma digital e o seguiu com uma peça longa intitulada O Fantasma no Reator. Como um cientista negro, desaparecido, construiu um império para um bilionário. A evidência estava toda lá. A assinatura falsificada, os projetos originais, a gravação de denúncia do próprio Elijah Fields e os metadados ligando Ethan Caldwell diretamente aos documentos falsificados. A voz de Amara estava no vídeo também. Calma, firme, seu rosto iluminado apenas por uma luminária de mesa, olhos inabaláveis. Eu não estou aqui para destruir ninguém, disse ela. Eu estou aqui para contar a verdade. Meu pai construiu o reator Genesis, e então ele desapareceu.